Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Paulo Bliski para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Amém. 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 Cumprimento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, comunidade, colaboradores da casa, caminhenses, boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito à primeira secretária Norma Pereira a realizar a leitura do expediente. Expediente de 21 de novembro de 2017. Ofício número 376 de 2017 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 548 de 2017 do edil Coronel Mário. Ofício número 111 de 2017 do DENIT, em resposta ao requerimento número 547 de 2017 do edil Coronel Mário. Ofício número 50 de 2017 da Fundação Municipal de Esportes, em resposta ao requerimento número 562 de 2017 dos edis Paulinho Basílio e Thelma Bley. Ofício número 363 de 2017 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 542 de 2017 da vereadora Camila Lima. Ofício número 113 de 2017 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em resposta ao requerimento número 535 de 2017 da vereadora Zenici Dreher. Ofício número 200 de 2017 do 3º Batalhão de Polícia Militar Caminhas, em resposta ao requerimento número 435 de 2017 do Edilvio Márcio Doski. Projeto de lei número 201 de 2017, que dispõe sobre a política de eliminação dos lençóis freáticos dos cemitérios municipais, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ordem do dia. Primeira votação, projeto de lei número 168 de 2017, que institui o programa de medicamentos em casa no âmbito do município de Cabrinhas. Projeto de lei número 196 de 2017, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei número 199 de 2017, que autoriza atletas de bolão 23 masculino a representarem o município de Cabrinhas na primeira Copa Tiradentes, autoriza custear despesas e dá outras providências. Projeto de lei número 200 de 2017, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Indicações. Indicação número 515 de 2017, de autoria do edil Ivan Caruncho, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, o conserto de irregularidades no acostamento no asfalto na Avenida dos Expedicionários, em frente às residências de números 1665, 2289 e 2305, em frente à Tornearia São Francisco e Oficina Hidromac. Indicação número 516 de 2017, de autoria do edil Ivan Caruncho, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, a limpeza nas laterais e nas bocas de lobo da rua Bernardo Ousen, em frente à residência de número 921. Indicação número 517 de 2017, de autoria do edil Ivan Caruncho, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, ver da possibilidade de realizar reparos na rotatória da rua 13 de Maio. Indicação número 518 de 2017, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Alexandra Lavinha Iglikoski, secretária de saúde, que seja agilizada a compra de medicamentos para os usuários do SUS, com estoque para atender as demandas de janeiro e fevereiro de 2018, pois muitos setores entrarão em recesso de final de ano.
indicação número 519 de 2017, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, senhor Hilário Carte, secretário do Meio Ambiente, que seja procedido ao recolhimento de arbustos que foram podados e encontram-se depositados no passeio da rua Roberto Bernardo Ouza, em fundos da Escola de Educação Básica Santa Cruz. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, secretária Laura Pereira. Solicito saber se temos vereadores inscritos para fazer uso da palavra em matéria lidas no expediente. Não tem ninguém inscrito, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Thelma Blanc. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, boa noite, internautas, funcionários da casa. É o seguinte, eu só quero complementar essa indicação aqui, porque como nós presenciamos várias situações onde no final do ano, se a gente não fazer uma compra relevante, acabava faltando e dificulta uma nova compra no início de ano, por causa dos trâmites e certames, né, de processo licitatório. E vamos considerar o recesso de muitos setores dentro do executivo e, inclusive, também o recesso de muitas distribuidoras de medicamentos e material médico hospitalar. Aí a gente tem muitos pacientes ali em Campinas com o uso de medicação contínua, injetáveis por pronto atendimento é a unidade mais procurada em janeiro, fevereiro e também na segunda quinzena de dezembro, né? Então eu achei salutar fazer uma lembrança ao executivo, né, que a quantidade ela tem que ser relevante para suportar esses 2 meses e meio, porque na realidade, né, o Brasil começa o ano depois do carnaval. Era isso. Temos mais vereadores inscritos? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 168 de 2017, que institui o programa de medicamento em casa no âmbito do município de Caminhas, está em discussão. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 168 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 196 de 2017, que abre crédito nacional através da anulação de dotações orçamentárias. Valor este de R$ 41.700, que é da Secretaria de Unidades de Planejamento. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 196 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 199 de 2017, que autoriza atletas do bolão 23 masculino a representarem o município de Caminhas na primeira Copa Tiradentes, autorizar, custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 199 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 200 de 2017, que abre crédito nacional através da anulação de dotações orçamentárias, valor de R$ 10.000, e está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei de número 200 de 2017 em primeira votação.
Passamos aos requerimentos. Requerimento número 651 de 2017, de autoria da vereadora Thelma Blake, requer que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, solicitando que seja agilizada a compra de massa asfáltica para a confecção das lombadas na rodovia Fredelin-Metzger, no trajeto de Canoinhas à Universidade do Contestado Campus de Marcílio Dias. As placas de indicação das mesmas já estão colocadas, mas muitos veículos continuam trafegando em velocidade superior à permitida. Está em discussão o requerimento 651. Com a palavra, a vereadora Thelma Blake. Vereador Coronel Mário, então, fui procurado por moradores de Marcília, né, que até pretendem fazer uma nova paralisação e agora responsável do fluxo de veículos para as provas e apresentação de TCC, enfim, né, para finalizar o ano letivo na instituição. O aumento de veículos trafegando na via aumentou e esqueceram das boas condutas em andar com uma velocidade plausível. Então, eles estão questionando, né, que as placas já estão lá há um pouco mais de 2 meses. Então, esses dias até falaram na prefeitura que teriam que adquirir a massa asfáltica. Enfim, mas eu acho que agora já está na hora, já se passaram muito tempo, né? Mais de 60 dias, e acho que nós deveríamos também conversar com o executivo a respeito. Era isso. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com a presença são os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 651. Requerimento número 652 de 2017, de autoria de toda a entidade. Requerem ao senhor Vilmar Sudoski, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que seja encaminhado o requerimento ao senhor Silmar Golanovski, presidente da Associação dos Doadores de Sangue de Canoinhas, cumprimentando todos os doadores de sangue de Canoinhas e região pela passagem do Dia Nacional dos Doadores Voluntários de Sangue, os quais muito nos orgulham. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 652. Requerimento número 653, 654 e 655 de 2017, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Dr. Vicente Caropreso, secretário de Estado da Saúde, ao excelentíssimo senhor Antônio Aguiar, deputado estadual, ao excelentíssimo senhor Paulo Bauer, senador da República, solicitando a viabilidade de aquisição de um elevador, maca-leito e maca-passageiro de dimensões necessárias para atender às necessidades do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, dentro dos padrões exigidos em lei, uma vez que as rampas são íngremes e o hospital não possui maqueiros e muito menos disponibilidade financeira para tal. Está em discussão os requerimentos 653, 654 e 655 de 2017. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes os requerimentos 653, 654 e 655 de 2017. Requerimentos números 656, 657, 658 de 2017, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Dr. Vicente Caropreso, secretário de Estado da Saúde, ao excelentíssimo senhor Antônio Aguiar, deputado estadual, ao excelentíssimo senhor Paulo Bauer, senador da República, solicitando a possibilidade de aquisição de cadeiras e equipamentos de hemodiálise para a UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, bem como seja formalizado convênio com o governo estadual ou federal em que seja disponibilizado o valor mensal para custear a equipe técnica composta por profissionais habilitados
para atender este novo setor, como enfermeiros, técnicos e nefrologistas. Está em discussão os requerimentos 656, 657 e 658 de 2017. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Norma Pereira. senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, internautas, a Terezinha, que sempre nos prestigia, decidi fazer esses requerimentos. A gente sabe que a gente não tem muito sucesso nas nossas reivindicações, mas a necessidade de a gente se fazer presente e eles saberem que nós não esquecemos deles, dos nossos representantes. As pessoas reclamam muito que precisam ir para a Mafra para fazer hemodiálise e em Caminhas não tem. O equipamento para hemodiálise é simples, não custa caro. Com R$200 mil dá para instalar cadeiras e equipamento para hemodiálise. O problema é a equipe técnica para isso. Há necessidade de ter um nefrologista ou vários, dependendo dos horários de funcionamento, como enfermeiros e outros profissionais técnicos para atender essa demanda. A gente ouve tanta reclamação em relação a isso, e nós temos uma UTI de qualidade, nós temos equipamentos de ponta no nosso hospital, nós atendemos uma região inteira, a nossa UTI está lotada. Até na semana passada, o vereador Paulinho Basílio está procurando lugar para uma pessoa conhecida e outras pessoas também me procuraram. Fila de pessoas para entrar em UTI, não só aqui na nossa cidade, mas na região também. E eu penso que a gente precisa ajudar o nosso hospital a ter o melhor, para dar o melhor conforto para as pessoas no momento de necessidade. E eu estive lá ontem e no domingo, a gente vendo as enfermeiras com as macas, como disse a vereadora Thelma ontem, subindo e descendo com pacientes, e em 2, 3, controlando a maca lá para não disparar, enfim. E lógico, o hospital também não tem condições de ter maqueiros e de repente se eles conseguissem, dentro daqueles programas que o governo tem para aquisição de equipamentos e manutenção, não é para a gente deixar de pedir e reiterar o pedido em várias oportunidades. É por isso que eu fiz, e a gente sabe que de repente pode sobrar alguma coisinha para nós estamos no momento aí de reivindicar, e tem que ser assim. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais o que discutir, coloco em votação. Os vereadores... Perdão, não. Está com a palavra, até uma lei. Para completar, uma coisa bem importante, senhores vereadores, que vocês tomem conhecimento que há anos ocorre isso. Muitos internados, eles têm que fazer hemodiálise lá no leito de UTI, porque complica o quadro dele, os rins param, enfim. E nós temos a nossa demanda de pacientes que fazem hemodiálise em Mafra, há muitos anos. Mas o pior de tudo isso é que esses pacientes saem 3 horas da manhã, 2 da manhã, porque Mafra que estipula os horários para a turma de Caminhas fazer hemodiálise, para a turma de Três Barras fazer hemodiálise, para a turma de Mafra fazer hemodiálise. Então eu hoje em dia não posso dizer com tanta precisão como estão esses horários. Até vereadoras Nessi poderíamos verificar, mas eu acho que não mudou. Eles saem 2 da manhã, 3 da manhã, tem horários muito malucos, e esses pacientes que fazem hemodiálise, eles ficam muito debilitados. Eles já têm que levantar de madrugada, principalmente no inverno, e voltam numa situação muito precária. Então, nós, por muitas vezes, tentamos mudar esses horários para que fosse de dia. E nós não tínhamos essa abertura com Mafra, né? Nunca dava certo. Falávamos com a assistente social Marlene, com os médicos, com a direção lá da instituição. E nesta época mesmo foi pleiteado esse setor de hemodiálise do Hospital Santa Cruz, juntamente com profissionais. Inclusive, o filho do Dr. Cláudio Verca, que fez residência em nefrologia, na época ele estava com vontade de vir a Caminhas e trabalhar aqui e residir aqui.
mas por conta de não ter dado certo as promessas de um deputado estadual, né, que fez essa promessa antes da sua campanha, que viria em hemodiálise, e era uma realidade, houve até uma pré-inauguração do anúncio, enfim, novamente, né, não aconteceu. Então, nós temos que correr atrás disso, que é muito importante, porque nós sempre temos uma demanda relevante de pacientes que fazem hemodiálise em massa. Então, nós deixaríamos de estar transportando esses pacientes doentes e debilitados. Tem muitos que já vão na maca, na ambulância, é muito difícil de levá-los até lá. E olha, quero parabenizar a vereadora Norma por essa lembrança, porque de tanta promessa que depois a gente esquece e acha que nunca mais vai acontecer, porque foram tantas as promessas, né? Então agora vamos ver se no próximo ano a gente consegue dar uma peneirada aí em alguns, né? Chega, né? Continua, está aberta a discussão. Não havendo mais que queira discutir, coloco a votação. Os vereadores que concordam com a estão os contrários que se manifestam. Está aprovado os requerimentos 656, 657, 658 de 2017. Requerimentos do número 659 ao número 680 de 2017. De autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhado o ofício à senhora Cátia Maria Moreira Braga, Superintendente Regional Sul do INSS, ao senhor Altemir Cordeiro, Gerente Executivo do INSS de Joinville, ao excelentíssimo senhor Ronaldo Nogueira, Ministro do Trabalho e Previdência Social, ao senhor Jobson Silveira Salles, Diretor de Atendimento do INSS, aos deputados federais e senadores de Santa Catarina, ao reiterando os vários pedidos desta Casa, solicitamos que sejam tomadas providências urgentes quanto à designação de médicos para a realização de perícias nos casos de auxílio-doença, acidente e aposentadoria por invalidez, para a agência do INSS em Canoinhas, pois quando a agência atendia com o médico, a demanda represada já era grande. Agora, sem médico para realizar perícias, a situação piorou. Está em discussão os requerimentos 659 ao 680 de 2017. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Norma Pereira. dá a impressão que a gente até não tem o que fazer reiterando esses requerimentos, mas eu não consigo ver outra alternativa a não ser a insistência. Para nós irmos até Brasília reclamar o problema do INSS, teríamos que agendar, enfim, e não seria fácil. Nós temos uma gerência regional aqui em Joinville, nós temos os representantes legais e nós temos que insistir para que haja uma solução. Não é possível. Hoje, fiquei horrorizada com uma senhora que foi fazer perícia em Lages e 2 meses de auxílio-doença e o benefício dela agora ela vai ter que ir para Lages para receber, porque agendando no tal do 135, você tem que optar por um banco na cidade onde você vai fazer a perícia. O sistema não permite nem você fazer perícia numa cidade e receber o benefício na outra. São uns absurdos, esse que é o problema da informatização e o Estado fica longe do cidadão. E não resta outra alternativa a não ser nós sermos insistentes, persistentes e teimosos e birrentos para que haja uma alternativa, que haja uma solução e que a nossa população seja atendida pela Previdência Social. Não é possível e não é possível. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. boa noite, vereadoras, vereadores, Terezinha, internautas, funcionários da casa. Vereadora Norma, eu não me recordo se aquele requerimento que a senhora fez solicitando que a médica da agência daqui retornasse às atividades para desafogar um pouco, ele foi respondido ou não? Ainda não. Porque, de repente, enquanto isso aí não anda, eu acho que teria que dar uma prensa mesmo nos servidores, na servidora daqui, para que isso não se torne o que já se tornou, né?
A gente ouve relatos todos os dias do sofrimento que as pessoas têm que passar para garantir um direito adquirido, né? Então, de repente, nesse meio tempo aí, enquanto o governo federal continuar virando as costas para nós, seria uma opção. Então, vamos aguardar aí a resposta desse requerimento para que a gente possa cobrar mais uma vez. Só seria essa a minha dúvida. Obrigado. Continua a discussão. Vereadora Norma, perseverar, né? Continuar perseverando, não vamos desistir jamais. E tanto incomodar, uma hora nós vamos ser atendidos, tenho certeza, porque essa luta ela é longa, veio já lá da legislatura passada e continua essa briga, doutor Bom. Então, parabenizar todos os vereadores, especialmente a vereadora Norma, pelos requerimentos, e jamais desistir, é isso mesmo. Perseverar que uma hora nós vamos ser atendidos, impossível que não, né? E que isso, o que está acontecendo aqui em Caminhos, é uma vergonha, né? Até para o próprio governo federal, por não estar atendendo uma coisa tão importante quanto isso, né? As perícias atender o nosso... Meu Deus. Mas, enfim. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem com a questão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes os requerimentos 659 ao 680. Requerimento número 681 de 2017, de autoria dos edis Coronel Mário, Vilmar Sudowski e Paulinho Basílio. Solicita ao senhor Vilmar Sudowski, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que seja encaminhado o requerimento ao senhor Donato Maenberg, gerente da IPAGRE, e à senhora Juliane Seleme, presidente do Sindimate, cumprimentando pela excelente organização do simpósio da indicação geográfica do Planalto Norte Catarinense Erva Mate. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem com a questão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 681. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às justificações pessoais. Solicito informar se temos vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Ninguém inscrito, senhor presidente. Quero agradecer a presença de todos, agradecer aos internautas, a imprensa, a comunidade geral, os caminhenses, pela sessão de hoje. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 27/11/2017, segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado.